Me diz uma coisa, você já escutou alguém dizer que o Brasil era o país do futuro? Agora fala a verdade, você já acreditou nisso? Deixa eu te contar uma história real que pouca gente se lembra, mas que fala muito sobre a gente. O ano era 1941 e um escritor austríaco se refugiou no Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial, já que ele era judeu. E quando ele chegou no Brasil, ele ficou encantado, maravilhado com o que ele viu. E ele reconheceu o potencial do nosso país, o potencial natural e humano. E por conta disso ele escreveu um livro chamado Brasilien, ein Land der Zukunft. Brincadeira. Mas nem tanto, que ele escreveu em alemão. Significa Brasil, o país do futuro. E no mesmo dia em que Stefan Zweig escreveu esse livro, uma criança nasceu. E ano que vem ela vai completar 85 aninhos. Ela viveu toda a sua vida e o futuro não chegou. E ele passou o bastão para uma outra geração, a minha e a sua. O pessoal dos 70, 80, sabe do que eu estou falando. Era a época da ditadura militar e eles usaram esse livro como propaganda nacionalista. E desde menino eu via isso na escola, na televisão, na boca do povo. Quem viveu esse período sabe que eu não estou mentindo. O problema é que eu estou ficando velho e eu também não vi o futuro chegar. Mas eu decidi uma coisa, eu não vou passar o bastão para uma outra geração desse jeito. Eu não vou fazer isso com meus filhos. Esse é um dos motivos por que eu criei esse canal. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eles diziam que era só uma questão de tempo. Só que o tempo passou, o futuro não chegou. E nesse período, uma série de países se desenvolveram e se destacaram e nós ficamos para trás. Coreia do Sul, que foi devastada pela guerra nos anos 50. Singapura, que não passava de um pântano colonial. Taiwan, Hong Kong, Malásia, Chile, República Tcheca, Polônia, Estônia, que eram países comunistas e conseguiram superar o Brasil em IDH e renda per capita. A Irlanda, que era super pobre, praticamente um país rural. Todos esses países, de uma maneira ou de outra, nos ultrapassaram. E na semana passada eu assisti um vídeo do Alexandre Garcia, que ele contava a história de um amigo dele que vive na Turquia. E esse amigo dele dizia que muitas vezes sentia vergonha de ser brasileiro. E eu entendo, porque você sabe como é que o Brasil é conhecido no exterior? Samba, futebol, violência, prostituição, corrupção, ou seja, só coisa negativa. Olha, gente, eu vivo no exterior e eu sei muito bem qual é a visão que os estrangeiros têm da gente. O Brasil é uma caricatura. Samba, bunda, pobreza, bandido, corrupção, futebol. É só. Mas veja, a culpa não é deles. Foi essa a imagem que foi vendida por nós para o exterior. E muitos de nós aceitaram isso. Muita gente do nosso povo comprou essa ideia, desistiu da grandeza. Eu fico para morrer quando eu digo que eu sou brasileiro e o estrangeiro começa a tentar sambar dizendo carnaval, mulheres e piscando o olho para mim, tipo. E olha, eu convivo com estrangeiros de todo lugar do mundo. Todos eles têm a mesma ideia da gente. É uma coisa que não é engraçada, mas por causa da minha aparência, muitos deles pensam que eu sou americano. E os americanos pensam que eu sou europeu. De forma que começa a conversar comigo, mas quando pergunta de onde eu sou e eu digo que eu sou brasileiro, a expressão muda. Eu vejo no rosto deles. Eles perdem o interesse pela conversa. É esquisito isso. E eu já fiz teste. Teve uma época que eu comecei a falar que eu era canadense. Nada demais. Depois eu pensei, Canadá é bem visto, vou falar que eu sou húngaro. Minha família veio de lá. Não, eu sou da Hungria. Nossa, que legal. Mas quando eu falo que eu sou brasileiro, o jogo muda. E eu fico acompanhando o que está acontecendo na Argentina e eu fico torcendo para os nossos hermanos chutarem de vez o peronismo de lá. Porque Perón destruiu a Argentina da mesma forma que Vargas destruiu o Brasil. Ou vocês acham que o varguismo acabou quando ele morreu? JK e os governos militares foram herdeiros do varguismo. Todos foram de inspiração varguista. Desenvolvimento estatal, mega estatais, controle de preços, crédito subsidiado, endividamento externo, tudo isso é varguismo. E os tantos anos de PT? Quem vocês acham que é a inspiração de Lula?
Dizem que time que ganha não se mexe, pode até ser, mas time que está perdendo tem que mexer. E a gente está perdendo há 84 anos, desde que Stefan Zweig falou essa frase. E a gente continua insistindo no mesmo erro. A gente continua fazendo a mesma coisa, eleição após eleição. Mas o Brasil, ele tem vocação, eu acredito nisso. É um povo espiritual, trabalhador, criativo, tem cultura de verdade, tem raízes profundas, mas foi sabotado. Tiraram nossa história, tiraram o nosso futuro. Ele foi sabotado por dentro e por fora. E hoje a esquerda é parte do problema. E enquanto o nosso país estiver na mão da esquerda, o futuro vai continuar sendo só isso, uma promessa. Porque eles não querem um Brasil forte. Eles querem um povo submisso. Eles querem manter o povo entretido e controlado. Mas eu quero que os meus filhos sintam orgulho do país que eles nasceram. E para isso acontecer, a gente vai ter que lutar. Lutar contra a alienação, lutar contra a mentira, lutar contra a esquerda. Porque se a gente não abandonar a esquerda e o getulismo na próxima eleição, a gente corre o sério risco de nunca ver esse futuro chegar. Nem nós, nem nossos filhos. Porque eles estão fazendo questão de enterrar bem fundo na lama a frase de Stefan Zweig. E estão querendo jogar cimento por cima. E o bastão está nas nossas mãos. E eu quero uma outra realidade para os nossos filhos. Porque, afinal de contas, quem constrói o futuro somos nós, eu e você. A gente cresceu com a frase: o Brasil é o país do futuro. Eu quero que a próxima geração diga: o futuro começou agora. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.